Mas como a gente fazer isso de uma forma natural? Como isso aconteceu, né, desde que o homem começou até hoje? Quais foram os processos de preservação que mais funcionaram, que mais deram certo, né? Então, unir, é, é um, a proposta foi unir as festas regionais, como essa que a gente está aqui agora, com uma ideia de sustentabilidade e como a cozinha mineira utiliza desse processo para preservar a sua cultura e, com isso, preservar hábitos sustentáveis, né? Então, vamos começar só entendendo o conceito de sustentabilidade. A sustentabilidade, ela perpassa por três pilares, né? O pilar ambiental, o pilar social e o pilar econômico. Se a gente pensar na cozinha mineira, ela carrega em si a organização desses três pilares, o que é um processo muito difícil de se fazer, né? Então, por meio dessa cozinha, a gente tem o reconhecimento ambiental dos nossos biomas, dos nossos produtos e de como utilizar isso para que isso se torne uma necessidade produtiva, né? Você precisa entender como se usa o Mora Pronobis para ele não ser só uma planta decorativa, para ele gerar renda, gerar desenvolvimento social e gerar uma necessidade de preservação desse bioma que nos dá essas verduras, né? A preservação social também, porque ela é acessível a qualquer classe social. A cozinha, ela utiliza da sua forma de geração de renda para melhorar a vida de diversas classes sociais, né? Então a cozinha também perpassa nesse ambiente social. E no ambiente econômico, Minas tem uma particularidade muito grande nesse ambiente econômico, que é um doce de leite de receita caseira poder ser feito, e as pessoas às vezes criam a vaca para fazer aquele doce de leite de receita caseira e eles transformar num produto industrial tipo exportação. Então você consegue fazer uma ação quase que de quintal se transformar num processo exportável, num processo que leva a marca da cozinha, leva a família e leva também o Estado, pelo gosto, pelo prazer de degustar aquele produto que preserva essa origem regional. Então a cozinha mineira, ela tem um forte apelo dentro desse processo de sustentabilidade. E isso que eu quis trazer para vocês hoje, né, para falar de um tipo de sustentabilidade um pouco diferente do que se ouve às vezes, né? Pode passar, por favor. E aí eu parto de um ponto inicial, que é a união da tradição e da inovação. O que significa isso? Vocês estão vendo ali na imagem uma imagem de uma visita de Dom Pedro a Minas Gerais em 1881, tá? Se você pensar, é uma imagem antiga, arcaica, mas se você pensar nisso no início do homem, por exemplo, na Mesopotâmia, é uma coisa super moderna para essa época tão antiga. Então o processo de evolução, ele é sistematizado em si mesmo. A inovação acontece com aquilo que já existe. Por isso que não tem como se fazer uma inovação sem se preservar aquilo que existe. Quando você faz uma inovação em si só, não é inovação, é moda. Ela não tem raiz, ela passa, ela vai embora. Quando você faz uma inovação em cima daquilo que já existe, em cima daquilo que tem história, em cima daquilo que é palpável, em cima daquilo que é reconhecido pelos diversos níveis sociais, você consegue ter realmente um processo de inovação real. Um processo de inovação que é contínuo, que passa de geração para geração. A cozinha mineira é exatamente um exemplo disso. Aquela cozinha que a gente via desde o início da formação do Estado, hoje ela está aqui na praça, sendo servida, sendo degustada, sendo aproveitada de uma forma que traz essa memória histórica, essa maneira do modo de viver de Minas Gerais, tá? E traz também uma coisa super atual, a geração de renda, fomento econômico e fomento social. Por isso a importância, um não vive sem a outra, a tradição não vive sem a inovação e a inovação não vive sem a tradição. A tradição sem inovação, ela é passado, ela não é presente. As duas juntas formam um novo jeito de pensar, uma nova maneira de sobreviver. E aí entra, propriamente dito, esse trabalho que está acontecendo aqui hoje. Pode passar, por favor. E de como isso acontecia. Eu não achei uma foto melhor, mas quis colocar isso aí para vocês verem. Essa foto acontece, esse evento acontece há 286 anos em Minas Gerais, né? Que foi a primeira cavalgada que representa, foi no Morro Vermelho, em Caeté. Ela representa a luta entre mouros e cristãos, tá?
E de Caeté ela mudou, foi proibida uma época lá, e ela mudou, foi para a cidade de Santa Bárbara e continua acontecendo com esses 286 anos. Vocês podem ver ao fundo, o que tem ali no fundo? As barracas das comidas. As barracas das comidas. Então imagina os diversos tipos de comidas que passaram por ali esses 286 anos. E hoje nós estamos aqui, a mesma coisa, uma festa com música, com a nossa cultura do século XXI, né, e com as barracas de comida, a mesma coisa acontecendo. Então é um processo que comprova essa inovação. E as festas têm uma coisa a mais, ela carrega em si um processo de difusão muito intenso, porque aqui você tem pessoas de diversas profissões, diversas cidades, de diversos correntes de pensamento político, todas estão aqui recebendo uma coisa que é base comum a todas essas pessoas. Então a importância disso que a gente faz em Minas Gerais é muito grande, né? E hoje a gente é modelo nesse processo de inovação pela tradição, nós somos modelo no país, né? Então, quando a gente vê um evento desse, a gente pensa numa importância de divertimento, né, de atrativo cultural, mas além disso tem um processo histórico extremamente importante envolvido nesse trabalho e que a gente precisa reconhecer para valorizar, né, e para transformar isso num modelo replicável, porque isso pode ser replicado em qualquer cidade do país, em qualquer comunidade que precisa apresentar a sua história, o seu modo de vida e com isso fomentar vários produtos diferentes, várias instâncias econômicas diferentes desse lugar. Pode passar, por favor. A inovação em Minas Gerais, hoje, ela ocupa, tem em seguida uns dados muito importantes que eu vou colocar para vocês. Isso já é notório que essa condição nossa de preservação, que vem desde o início da nossa história, nossa região, nossa localização geográfica dentro do Brasil, né, que basicamente com o processo do ouro, daquela economia rápida e pujante que veio num espaço de basicamente 40 anos, o ouro de aluvião, mas trouxe para o centro do país toda uma pujança econômica que ainda foi transportada para a Europa e para outros lugares, nos deu uma visibilidade e uma unidade como país extremamente importante. Isso até hoje, nós temos esse reflexo. O que acontece em Minas Gerais é muito olhado, é muito observado e a gente acompanha sempre esse ritmo de inovação. Tanto é que essa memória que a gente possui, né, essa grande histórico, ela ainda tem um arsenal, um acervo muito grande a ser descoberto. Nós vamos ver um pouco mais à frente que isso não aconteceu só lá atrás. Esse processo que a gente falou, dessa unidade de Minas Gerais pelo ouro, ela continua até hoje e a gastronomia é um desses processos que promove essa unidade do Estado, um Estado tão grande, com dimensões tão grandes como esse, e serve com esse exemplo, né, como uma forma de preservar para desenvolver. Pode seguir. Hoje, você pode observar que Minas Gerais é um dos maiores polos de inovação em biotecnologia do país, responsável por 11,2% de todas as iniciativas inovadoras do setor. Belo Horizonte abriga os maiores clusters de ciência da vida da América Latina, composto por 310 empresas que geram mais de 4.100 empregos no setor. Outras cidades de Minas Gerais têm no processo de inovação um grande futuro de trabalho, né? E as pessoas às vezes não entendem qual que é esse processo. Por que isso acontece aqui? Porque a gente tem exatamente uma base muito sólida a ser inovada. E isso nos dá possibilidade de conhecimentos em diversas áreas que nos ampliam esse olhar, né? E a gente coloca a gastronomia como um motriz, como uma base disso, por causa da expansão que ela tem no mindset de todo mineiro, né? A gente sempre quer pegar alguma coisa, resgatar, refazer de uma forma nova, de uma forma inovadora. Então isso já forma um trabalho, né, que a gente ouve falar que os designers mineiros são reconhecidamente de um talento inexplicável. A gente entende naturalmente no nosso DNA esse processo de renovação que é a própria inovação. Pode passar? Pode passar de novo. Pode seguir.
Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender no que eu quero colocar para vocês, tá? Mas então, quando você trabalha esse processo de desenvolvimento, de resgate, você trabalha a história do território com todos os seus produtos, você reconhece e aceita o gosto daquele local, né? Então, por exemplo, você tem um lugar, nós temos um trabalho agora em Diamantina, em que a gente viu um trabalho com os cactos. E como as pessoas de lá transformam o cacto com técnicas especiais que viram uma comida maravilhosa e que é uma comida típica e que só encontra naquele lugar, que é o gosto daquele lugar, né? Então, isso, quando as pessoas de fora chegam e querem experimentar a vista do lugar, o sabor do lugar, ela não vai comer um sanduíche com uma Coca-Cola, ela vai comer um prato com cactos, para entender isso, né? Que é esse processo de você buscar essa tradição, reconhecer esse gosto e valorizar esse gosto. A cozinha, como forma de desenvolvimento econômico e social, passa por esse processo de aceitar esse gosto do local, entender esse gosto local para aprimorá-lo e transformá-lo no processo de geração de renda. Então, compreender a amplitude dessa cadeia produtiva local, né, é entender a cozinha de identidade alimentar desse lugar. É um processo que a gente sabe fazer e faz naturalmente. Com isso, você tem uma gastronomia contemporânea assegurada, pode passar mais um, e valoriza também a cozinha típica daquele lugar. Então, você ganha o seu processo de valorização histórica, ele não exclui isso, né? Mas também você ganha uma gastronomia contemporânea e inovadora com base nesse trabalho, dessas comidas, dessas tradições antigas. Pode seguir. No centro desse processo de inovação da cozinha mineira, né, Minas Gerais ela já começa desde muito tempo a entender e valorizar isso. Por meio de registros históricos, desde os cadernos de receitas, os livros, as publicações, a renovação desses ambientes produtivos. Por exemplo, gosto muito de dar um exemplo do restaurante Chapuri, né? Quando o restaurante Chapuri começou aqui, há 20 e poucos anos atrás, as pessoas não acharam que aquilo ali ia vingar, porque trazer um modelo de uma cozinha de quintal, de fazenda, para uma cidade, né, e transformar isso numa cozinha contemporânea, mineira contemporânea, com os pratos típicos tradicionais, no entanto é um sucesso, que é o melhor restaurante de cozinha mineira da América Latina, né? Então, é um trabalho que realmente a gente tem que pensar e arriscar nele, porque ele dá certo. E trazer também processos de tecnologia de ponta, né, como o nosso pão de queijo, que é a primeira vez que conseguiu-se um processo de congelamento, ele se transformou num produto exportável para várias partes do mundo, né? Então, a adesão a essa tecnologia, a tradição, ela não exclui a adesão à tecnologia. Aliás, é necessário para a sua manutenção a adesão dos novos processos tecnológicos, né? E aí você cria essa mudança de mentalidade de não ficar só numa coisa inovadora, né? Imagina se a gente fosse esquecendo tudo aquilo que é da nossa memória e criássemos agora uma cozinha como se falava há 15, 20 anos atrás, né? Uma cozinha toda de laboratório, só com uma pera e sem nada, sem cheiro, sem gosto, que você comesse pílulas, né? Isso não funciona, isso não tem ligação. A gente precisa dessa ligação humana, né? Nas situações, né? Esse sanduíche aí, pode voltar um pouquinho. Esse sanduíche é uma amostra de um produto que é relativamente novo na nossa cultura, mas todo feito com produtos locais, né? É uma carne de lata que faz o sanduíche, uma base de ora pronobis, um pão de açafrão e com azedinha no lugar da alface. Isso é de um sabor sensacional, extremamente surpreso, né? Você fica surpreso quando você experimenta a condição de sabor que tem nisso aí. É completamente único e diferenciado, tá? Cada vez mais as instituições, pode passar os três, cada vez mais as instituições procuram achar um formato para replicar esse momento de refazer a cozinha de uma forma inovadora, usando essas bases tradicionais. O Senac em Minas tem um programa, que é o programa que eu coordeno, que chama Primórdios da Cozinha Mineira, né? Que ele teve um embrião de forma empírica para fazer esse resgate, quando foi feito o resgate do queijo do Frei Rosário, que hoje se transformou numa lei, né? A lei de Seruarte, que reconheceu os queijos curados com fungos, com base de um queijo que era feito no século XIX
curado com fungos e depois extinguiu e voltou. Então nós ainda temos, fora do que está vivo, do que está acontecendo, o resgate ainda pode usar histórias, escritos, relatos, para fazer uma economia girar, né? Isso foi publicado numa publicação internacional e também numa publicação do Senac, pode ser. E com isso se tornou um programa que sistematizou por meios dos quintais uma forma de desenvolver isso, né? Então, os produtos que vêm da horta precisam de um determinado processo de desenvolvimento que é diferente dos produtos que vêm do pomar, que é diferente dos produtos de origem animal, que é diferente dos grãos de quitandas, que é diferente da leiteria, que é diferente do processo de evolução dos doces e que é diferente do processo de bebidas. Na transversal, para formar a nossa cozinha, a gente precisa das técnicas, utensílios e ambientes, que é a parte cultural que envolve isso. Nessa técnica, qual a origem dela, quem faz, quem é detentor dessa técnica, quais utensílios usados e qual o ambiente que ela acontece, né? Então, tudo isso entra nesse processo técnico. E as receitas artesanais, que são os registros, como se faz, que é passado de geração em geração, para trazer essa cozinha que se determina como uma cozinha mineira. Tá? No ano de 2021, esse estudo foi aceito por 5 instituições em votação direta, que eram a SEAPA, FAENG, Sindbebidas, Secult e o Senac, né? Que inseriu na cadeia produtiva de Minas Gerais esse modelo de desenvolvimento por pilar. E que a gente vê que um queijo novo que se descobre dentro desse processo produtivo aqui, ele altera todo esse espaço. Ele muda um território produtivo e começa como que aconteceu no Entre Serras, que foi a última região reconhecida esse mês passado, né? Que não tinha nenhum produtor de queijo, hoje tem 35 produtores, cada um tendo uma micro-região que chama Entre Serras da Piedade e Alcaraça. Tá? Foi reconhecido agora esse mês pelo governo, um trabalho desse programa de 6 anos, tá? Que nesse trabalho não tinha nenhum produtor de queijo, mas tinha um registro, tá? Que existia queijo naquele lugar, uma publicação feita por Saint-Clair, um pesquisador que esteve no Brasil, falando que tinha queijo naquela região, e a gente começou essa investigação e o queijo voltou, começou com 4 produtores, hoje são 35, com associação formada, já mandando queijo para todos os lugares do país, com as queijarias construídas, alguns já com o selo de exportação regularizado, 3 já estão, os outros estão no caminho. Então é comprovado que o processo de resgate, ele faz parte do processo da cozinha mineira. Ele não pode ser deixado de lado da cozinha mineira, tá? E se você pensar que o produto artesanal, ele é interdependente com o produto industrializado. Por quê? Você não tem como separar, agora nós vamos viver de indústria ou agora nós vamos viver de produto artesanal. Precisamos conceituar exatamente o que é esse produto artesanal e o que é o produto industrial. Porque um depende do outro. Vou dar um exemplo, eu estava falando de queijo. Eu não consigo fazer o queijo artesanal, queijo Minas artesanal, tão famoso, se eu não tiver um coalho industrializado. Porque se eu for colocar para fazer esse coalho artesanal, o risco dessa produção, o risco biológico da produção aumenta muito. Então eu preciso do coalho industrializado para que eu faça um queijo artesanal. Por outro lado, para eu fazer iogurte na indústria, eu preciso do excedente do leite artesanal, porque a indústria não consegue produzir em quantidade o leite para se fazer o produto industrializado. Então essa interdependência, ela é muito grande, tá? E ela tem um momento que precisa ser separado, que é um ambiente institucional legal, né? Nós estamos aqui até com um professor do Senac que lida com a legalização dos produtos gastronômicos, o que precisa para isso, né? Nós precisamos de ter leis que sejam adequadas ao produto artesanal, que nos deem segurança de um bom produto artesanal, que são leis diferentes de um produto industrializado. Então essa é uma luta, é um trabalho que as escolas, que as instituições estão tendo, e Minas Gerais é pioneiro nisso, o queijo é pioneiro nisso, para não acontecer como aconteceu com a Baker.
uma empresa industrializada que teve um problema, mas a culpa caiu no produto artesanal, mas só que o método dele não era mais artesanal, já era um método industrial. Então a gente precisa de caminhar muito nesse sentido para continuarmos sendo pioneiros nesse desenvolvimento de um produto com identidade, de um produto de valor, né? Entendermos profundamente sobre esse processo para que isso se fortaleça. Esse programa, eu acho que eu nem vou entrar nisso, eu vou só falando, passando, ele tem uma fase que ele investiga, ele procura quem vai fazer, né? Ele prepara o produto no mercado, ele cria difusão e depois ele expande esse produto. É o trabalho que o Senac faz, por exemplo, para desenvolver como exemplo do queijo Entre Serras, tá? Esse é um trabalho que ele começou em 2010, está no Senac desde 2015, tá? E já fizemos vários resgates com esse processo. Pode passar, por favor? Esses são alguns resultados do programa, né? Publicações, aprimoramento de serviço, treinamento de criação de estabelecimentos comerciais com esse intuito, com essa intenção, né? Resgate de receitas e produtos passivos de ressignificação e geração de renda, pode passar. Criação de feiras e eventos, várias divulgações da cozinha mineira na mídia espontânea, inclusive 3 Globo Repórteres foram feitos com o resultado desse programa, tá? Uma formação de rede para que a cidade se entenda como esse conjunto produtivo da gastronomia. Os designers têm que saber que eles fazem parte do processo gastronômico de origem, a gente precisa retratar isso nos rótulos. Então a rede é muito grande, que precisa ser organizada, tá? Os roteiros turísticos precisam saber, entender, estar envolvidos nesse processo. Os registros de produtos de origem, com indicação de origem, registro de microterritórios produtivos, né? As premiações, reconhecimento desse produto como produto diferenciado, tudo isso são processos de fomento que envolvem esse desenvolvimento que é apresentado nos eventos, nas festas regionais, como vocês estão vendo agora. Então a profundidade de uma festa dessa é muito grande, o que ela carrega consigo nos bastidores é uma cadeia produtiva muito bem organizada, tá? Pode seguir. E para finalizar, o conhecimento alimentar dessa identidade do território, ela gera tudo isso, né? As pesquisas, as capacitações, o resgate, as feiras e eventos, a difusão, a formação de rede, os roteiros turísticos e os produtos de registro, tá? Tudo isso pode partir, tá? Pode seguir. E além de uma outra coisa, pode passar. Uma outra coisa importante é a comunidade, o lugar, entender do que é uma alimentação mais saudável. A lida com as crianças, entender o seu produto local e criar a sua memória do gosto. Porque o adulto, criança, quando experimenta um produto na sua casa, ela vai lembrar dele pelo resto da vida, entendeu? O adulto, para se adquirir um gosto, demora muito mais do que uma criança. Então, esse trabalho, né, em seguida que nós vamos ter uma aula para crianças, tá? Porque é muito importante que a criança seja envolvida, né? A família seja envolvida para continuar esse processo tradicional. Bom, pode passar, esses aí são roteiros turísticos. Hoje o programa Primórdios se encontra nessas cidades, fazendo trabalho nessas cidades aí, né, com o Senac. Ele tem uma equipe própria, pode passar. De atuação, né? Nós estamos aqui com a professora Carolina, com o professor Rafael, que também atuam no Senac com esse trabalho, né? E é um trabalho que muito nos orgulha, que muito a gente gosta dos resultados que ele dá, né? A gente vê um trabalho que realmente é voltado para a população, para as pessoas que lidam com os produtos gastronômicos de Minas Gerais. Eu agradeço muito a atenção de vocês, né? E aproveitem bastante a festa, porque está linda. Obrigada.